Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do oitavo ano. Agora, nossa revisão sobre o período regencial. Pessoal, como a gente já viu, o século XIX foi um século de muitas transformações políticas para a América Portuguesa, que virou o Brasil, ok? Então, transformações políticas. Chegada da família real em 1808, independência em 22, o período regencial a partir da abdicação de Dom Pedro em 31, o segundo reinado em 1840 e a proclamação da República em 1889, ok? Tudo isso aconteceu no século XIX. Proclamação da República já é assunto do nono ano. Gente, não vai estudar para essa prova, ok? A gente também não vai estudar nessa prova coisas que a gente já viu. Chegada da família real e independência, ok? Então, quais são os assuntos dessa prova especificamente? Regência, período regencial e o segundo reinado, com exceção do que a gente viu a respeito, com exceção do que se aplica ao final dele, a proclamação da República, que já é assunto do nono ano, ok? Então, essa prova vai cair regências e segundo reinado. Essa revisão em específico é uma revisão sobre período regencial, sobre as regências, ok? Vamos dar seguimento. Pessoal, período regencial começa a partir da abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I o governo dele estava em crise, né? A chamada crise do primeiro reinado. Primeiro reinado é relativo a Dom Pedro I. Segundo reinado era relativo a Dom Pedro II, ok? Então, primeiro reinado estava em crise devido à Guerra de Cisplatina, devido à crise econômica gerada pela própria independência, ok? Começa a ter pressão, grupos políticos também começam a criticar a centralização de poder nas mãos do imperador, influenciado por ideias iluministas. Então, toda aquela pressão em cima de Dom Pedro I, Dom Pedro I renuncia, abdica ao trono de Dom Pedro I. Então, vai começar o período regencial. O período regencial ele é dividido em 4 subperíodos, conforme cada regência, ok? Então, são 4 regências. A regência trina provisória, a trina permanente, a una de Feijó e a una de Araújo Lima, ok? São 4 regências. 2 trinas e 2 unas, ok? Primeira regência, em 1931. O que é que teve de importante? Ela foi uma regência, ela teve como objetivo anistiar os inimigos políticos de Dom Pedro I, certo? Dom Pedro I ali naquele conflito renuncia, mas não renuncia, conseguiu retirar, prender pessoas e algumas outras retirar de seus lugares públicos, né, de seus cargos públicos. Então houve uma anistia para esses inimigos de Dom Pedro e houve a convocação de eleições para se eleger a trina permanente, certo? Outra situação, trina permanente, durou quanto tempo? Durou 3 anos, foi de 31 a 34. Ela fez o que de importante? Teve a criação da Guarda Nacional e do ato adicional. Criação da Guarda Nacional, aquela situação que criou o coronelismo, que permitiu que grandes fazendeiros fossem aderidos ao exército sob a patente de coronel, desde que eles conseguissem sustentar uma tropa para defender aquela região. E o ato adicional, que centralizou
concedeu algumas permissões, mas também centralizou o poder nas mãos de uma única pessoa. A partir do ato adicional não seria mais eleitos regências trinas, e apenas regências unas. Isso aqui, essa mudança aqui, foi devido ao ato adicional, ok? Não, acabam as regências trinas, passam a ser regências unas a partir do ato adicional. Regência una de Feijó. Características: centralização de poder para combater as revoltas. Que revoltas? Meio mundo de revolta aqui, ó. Tá? Porque não falta revolta, certo? Mas depois a gente vai falar sobre elas. Então, regência una de Feijó, centralização para combater as revoltas. E outra coisa importante, renúncia devido à saúde. Mas que renúncia é essa? Frescurinha é não, minha gente. Feijó passou diversos problemas de saúde, inclusive ele teve um derrame, ok? Então realmente não estava em condições físicas de se manter no governo de um país, ok? E a última regência, a regência de Araújo Lima, ela faz o quê? Ela faz com que as províncias percam ainda mais poder, certo? Maior centralização ainda de poder nas mãos da regência, certo? Qual é a consequência disso? Que os diversos políticos das diversas províncias comecem a apoiar o que foi chamado golpe da maioridade. Pô, a gente está perdendo muito poder, a gente não consegue fazer muita coisa nas nossas províncias, então o negócio é tirar esse cara daí. Como é que a gente tira esse cara daí? A maneira de tirar esse cara, Araújo Lima, foi o quê? Foi emancipar Dom Pedro II, que tinha apenas 14, 15 anos, certo? 14 anos, na verdade. E assim, Dom Pedro II assumiria o trono e tiraria Araújo de Lima do poder, ok? Então, características aí mais importantes de cada regência. Isso é importantíssimo, ok? Bom, vamos ver agora cada regência de uma maneira mais aprofundada. Bom, pessoal, primeiro, antes de a gente se aprofundar nos períodos regencial, a gente precisa entender por que aconteceram essas regências, certo? Aconteceu com a abdicação do Dom Pedro I, perfeito, perfeito. E era o que era previsto em lei, na Constituição de 1824, ok? Era o que previa a lei. Constituição de 1824 tem um capítulo, o capítulo 5, que trata justamente da regência na minoridade, ou impedimento do imperador. A regência tinha um capítulo específico para falar do que devia fazer quando o imperador, por qualquer motivo, fosse minoridade ou por qualquer outro motivo não conseguisse se tornar imperador, o que fazer? Então, primeira situação, o imperador ele é menor até a idade de 18 anos completos. Lembre-se que o golpe da maioridade emancipa Dom Pedro II com 14 anos, ok? Por isso que é chamado golpe da maioridade, porque não era o normal era que ele fosse assumir o trono com 18 anos e não com 14, ok? Bom, progredindo. Durante sua maioridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá na parente mais chegada do imperador. Esses termos, pessoal, são referências à época, tá? Essa grafia é a grafia da época, são termos correntes na época, ok? Segundo a ordem de sucessão e que seja maior de 25 anos, ok? Isso aqui não nos interessa tanto. Se o imperador não tiver parente algum, como foi o caso, que reúna estas qualidades, será o império governado por uma regência permanente, que foi o que aconteceu, nomeada pela Assembleia Geral, composta de 3 membros, do quais o mais velho em idade será o presidente, ok? Enquanto a regência não eleger, terá o que?
uma regência provisional, ok? A regência provisória, compostas pelo ministro do Império, da Justiça e do Conselho de Estado, o mais antigo em exercício, ok? Então, todas essas medidas são medidas previstas na Constituição. Tanto a regência trina provisória, quanto, após uma eleição, a regência trina permanente, ok? Então, tudo isso já estava previsto em Constituição e não era problema nenhum. A única coisa diferente que vai haver no final desse período vai ser, aliás, duas coisas diferentes. Uma vai ser o ato adicional, que vai alterar esses artigos, permitindo que não haja regência trina, e sim uma regência una, em vez de 3 membros, vai ser um só. Mas isso a gente vai ver durante a regência trina permanente, essa mudança. E os aspectos do golpe da maioridade, que Dom Pedro I, Dom Pedro II só poderia assumir o trono com 18 anos e vai assumir com 14 anos, ok? Então, todas essas mudanças nesse período estavam dentro e previstas na Constituição ou nas modificações feitas pelo ato adicional. Regência trina provisória. Como a gente viu que era previsto, existia uma regência trina provisória até a eleição de uma regência trina permanente, ok? Então, características da regência trina provisória. A primeira que teve, certo? Ela é provisória porque foi ali, aconteceu a abdicação rápido. Quem assume? Entendeu? Provisória. 1831, primeira que teve. Ela durou, foi curtinha, apenas 2 meses. Só naquele inteirinho ali da confusão, da situação com a abdicação do trono de Dom Pedro, ok? O que é que ela faz? Ela anistia os inimigos políticos de Dom Pedro I, ok? Dom Pedro I conseguiu punir algumas pessoas, né? Prendeu ou principalmente destituiu de cargos seus inimigos políticos ali na luta pelo poder, porém, por fim, ele abdicou do trono. Nessa abdicação do trono, as pessoas que assumiram anistiaram os inimigos políticos de Dom Pedro I e promoveram as mudanças ali, ou promoveram a situação para organizar uma eleição de uma regência trina permanente, ok? Como era previsto em Constituição. Então, quais são características da regência trina provisória? Curta duração, certo? E o que foi que ela fez? Ela fez a anistia dos inimigos políticos de Dom Pedro I e elegeu uma regência trina permanente. Simples assim. Ela é provisória, então ela precisa ser substituída por uma permanente. Ok? Anistia e eleição da regência trina permanente. E quem eram esses membros? Isso é de menor importância, mas vou mencionar. Eram os senadores, ok? Quem compunha a regência trina aqui eram senadores, ok? Nicolau Pereira dos Campos Vergueiro, Joaquim Carneiro de Campos e Francisco Lima e Silva, ok? Esse Francisco Lima e Silva vai ser o único que vai permanecer na regência trina permanente. Mas isso não é tão importante não. O que a gente precisa gravar? Quais foram as medidas da regência trina provisória? Anistia dos inimigos políticos de Dom Pedro I e eleger a regência trina permanente. Quais foram as medidas da regência trina provisória? Anistia dos inimigos políticos de Dom Pedro I e eleger a regência trina permanente. Gravou isso, isso é o que a gente precisa lembrar de regência trina provisória. Ok, foi eleita a regência trina permanente, tá? Regência trina permanente, ela durou de 31 a 35. Como falei, Francisco Lima e Silva foi o único que preservou-se na regência, ok? Mas isso também não é tão importante assim. O que é que a gente precisa lembrar
de regência trina permanente. Quem é o cara mais importante aqui da regência trina permanente? É algum regente? Não, é o ministro da Justiça. É o ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó, também conhecido como Padre Feijó. Por quê? Porque ele era padre, era um sacerdote, ok? Padre Feijó. E o que esse cara fez de importante para ser o cara mais importante ali da regência trina permanente? As duas principais medidas da regência trina permanente foram promovidas por ele. E quais foram? A criação da Guarda Nacional e o ato adicional de 1834. Que ato adicional é esse? É o ato adicional que altera a Constituição de 24, que vai permitir que não sejam mais regências trinas, mas sim regências unas, ok? Além de dar uma certa autonomia para algumas províncias, certo? Então, o que é que a gente precisa gravar da regência trina permanente? Primeiro, ministro da Justiça era o Padre Feijó, ok? Ele era uma figura importante e através dele foi feita essas duas medidas aqui, a criação da Guarda Nacional e o ato adicional de 1834, ok? Percebam que essas duas medidas aqui, elas não aconteceram na regência una de Feijó, elas aconteceram ainda na regência trina permanente, ok? Essas duas grandes medidas importantes que Feijó tomou não foi durante a regência dele, foi durante a regência trina permanente, ao qual Feijó era apenas ministro da Justiça, ok? Importante gravar isso. Medidas importantes da regência trina permanente, a criação da Guarda Nacional e o ato adicional. Além disso, é importante gravar que essas medidas elas foram promovidas por Feijó enquanto ele era ministro da Justiça. Não foi durante a regência una de Feijó, foi enquanto ele era ministro da Justiça, ok? Gravar isso que isso é importante, pessoal. Pessoal, regência una de Feijó. Por que agora é a regência una? Porque o ato adicional alterou a Constituição de 1824, ok? Então não é mais regência trina, não são mais 3 pessoas, agora é uma só, portanto, regência una. Importante salientar que os atos mais importantes e memoráveis de Feijó, que foi o próprio ato adicional e a criação da Guarda Nacional, foram feitas durante a regência trina permanente. Não foi durante a regência una de Feijó, ok? Então isso vai cair na prova. Certo? Então, regência una de Feijó, o que aconteceu? Revoltas, os problemas de saúde do Feijó, e ele nomeou o Araújo de Lima como titular da pasta do Império, o que praticamente o colocou como substituto de Feijó, certo? Então, criação da Guarda Nacional e ato adicional foram durante a regência trina permanente, ok? Não foi durante a regência una de Feijó. Então, durante a regência una de Feijó aconteceu aquelas revoltas que a gente vai ver mais adiante, a gente já viu, mas vai revisar, e os problemas de saúde de Feijó. Foram problemas poucos? Não, foram problemas graves, inclusive um derrame, ok? E ele nomeou o senador de Pernambuco, Araújo Lima, como titular da pasta do Império, ok? Araújo Lima, ele recebe o governo de Feijó, né? Do governo de Feijó após a renúncia de Feijó. O que é que está acontecendo no país? Está acontecendo muitas revoltas e houve uma liberação ali, através do ato adicional, de alguns poderes para a província. Então, o que ele faz? Ele faz uma lei interpretativa do ato adicional. Então, ele faz uma lei que interpreta o ato adicional de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele quer concentrar poder nas mãos deles. Para quê?
além de ficar mais poderoso, isso não deve ser ignorado, também para combater as revoltas, ok? Então, essa lei interpretativa do ato adicional, ela promove ali uma centralização de poder. Por quê? Porque o ato adicional, ele previu que acabou com a regência trina, coloca a regência una, mas não só isso. Ele concedia alguns poderes e autonomia aos presidentes de província. A lei interpretativa do ato adicional, ela faz com que esses poderes voltem ao poder central, ao regente, ok? E essa concentração de poder, essa coisa de tirar poder das províncias, ela elimina o poder das províncias e gera uma revolta também. Revolta, um clima de revolta. E esse clima de revolta sucede em quê? Em várias pessoas vão aderir ao movimento do golpe da maioridade. Várias pessoas vão falar, não, esse cara está concentrando muito poder nas mãos dele, está tirando o poder da gente e colocando nas mãos dele. A gente precisa tirar esse cara daí. E como é que a gente vai tirar? Teve alguém que deu a ideia, não, vamos emancipar Dom Pedro II, vamos botar Dom Pedro II no trono, né? Pedro de Alcântara, que quando for coroado vai se chamar Dom Pedro II, ok? Então, devido a esse processo de centralização de poder, promovido por Araújo Lima, começa a aumentar o número de partidários do golpe da maioridade e é emancipado Dom Pedro II. Sendo ele emancipado, ele vai ser coroado e assumir o trono, causando o fim do período regencial, ok? Bom, a gente falou muito de revoltas, agora a gente vai estudar um pouco sobre elas, mais especificamente sobre as três mais importantes, ok? Bom, a gente acabou de revisar sobre as regências, certo? A gente viu que a regência mais importante é a trina permanente, ok? Onde houve a criação da Guarda Nacional e o ato adicional, quando Feijó ainda era ministro da Justiça, ok? Não confundir o período que Feijó era ministro da Justiça com o período que ele era regente. As coisas mais importantes aconteceram quando Feijó era ministro da Justiça, ok? Também a gente ouviu falar muito de questão de centralização de poder e de revoltas. Então a gente vai estudar agora especificamente sobre algumas dessas revoltas, as mais importantes. Durante nosso estudo a gente viu 5 revoltas, ok? Dessas a gente vai revisar as 3 mais importantes: a cabanagem, os malês e a farroupilha. Por que essas são as 3 mais importantes? Porque elas são as 3 mais singulares, certo? E são as mais lembradas pela historiografia do período, quando vai ser cobrado em provas, em vestibulares e etc. Ok? Então, a cabanagem, o malês e a farroupilha. Importante a gente memorizar onde aconteceu cada uma, certo? Cabanagem, você lembra das cabanas na beira do rio, certo? E as cabanas de qual a região que tem mais rios? No Brasil é a região norte, ou seja, onde fica o atual estado do Pará e na época era a província do Grão-Pará. E lembrou de cabanagem, lembrou de cabana na beira do rio, lembrou de Grão-Pará. Importante fazer essa associação. Cabanagem aconteceu no Grão-Pará. A revolta dos malês, ela foi uma revolta de escravos islâmicos, ok? Ela aconteceu na Bahia. E a revolta da Farroupilha foi uma revolta que aconteceu no sul, mais precisamente no Rio Grande do Sul, ok? Importante a gente ter isso em mente, tá? Especificidades. A cabanagem ficou conhecida pela sua violência, certo? Ela foi uma revolta gerada por conflitos na província entre o poder regente, né, das regências una, utrina, e os poderes locais, certo? Mais precisamente na nomeação de chefe de província, ok?
A revolta dos malês, ela foi proferida por escravos islâmicos que queriam de algum modo liberdade religiosa. Isso pode também sobrepor outras situações também, certo? E a Farroupilha era uma revolta que queria, dentre outras coisas, tarifas boas, tarifas adequadas, taxas adequadas entre a concorrência do Rio Grande do Sul e de outros estados, certo? Foi uma revolta que foi derrotada militarmente, porém conseguiu vitórias politicamente, ok? Vamos nos aprofundar a respeito de cada revolta dessa. Pessoal, revolta da cabanagem, certo? Coisas que a gente precisa lembrar dela. Aconteceu aonde? Aconteceu na província do Grão-Pará. Como falei, só lembrar de Cabanas na beira do rio, região que tem mais rio, Pará, ok? Então, cabanagem aconteceu na província do Grão-Pará. O que foi? O que causou isso? Foi conflitos entre a liderança local e os representantes da regência. Como assim? Liderança local e representantes da regência. Okay? Lembre-se que em alguns períodos houve o período regencial, houve as dinâmicas de concentração de poderes na mão do regente. E dentre essas concentrações de poderes, a capacidade de nomear governadores de província, ok? Então, alguns fazendeiros do Grão-Pará se acharam negligenciados por o governo central nomear um governador para a província, não se sentiram contemplados, se sentiram negligenciados e se revoltaram. O que foi que aconteceu? Mais precisamente, o fazendeiro Félix Malcher, que era o líder político da revolta, junto com Francisco Vinagre, executaram o governador nomeado pelo poder regente, pelo poder central, né? Eles foram lá, não é a gente não que vai governar, você indicou outra pessoa nada a ver, que não faz parte do nosso ciclo de poder, então a gente foi lá e matou o cara. Beleza, mataram o então governador que tinha sido escolhido pelo poder regencial, ok? Então, Félix assume o poder ali na província do Grão-Pará, em alguns casos, e se discute até que ele tinha proclamado a República do Grão-Pará, uma independência. Existem algumas controvérsias nisso, a quão independente era esse movimento, mas existe essa situação. Porém, o que acontece? Francisco Vinagre, ele viu que ele era o líder do movimento. Por quê? Porque ele era um líder militar. As tropas obedeciam a ele, né? Isso na visão do Francisco Vinagre. Então, o que foi que ele fez? Sabe de uma coisa? Quem devia governar sou eu. Então, ele tenta um golpe contra o Félix. O Félix percebe esse golpe e manda prender Francisco Vinagre. Nisso, o irmão de Francisco Vinagre viu seu irmão sendo preso e liderou outra revolta e combateu o Félix Malcher. Ou seja, no frigir dos ovos, o que foi que aconteceu? Primeiro, a morte do governador que tinha sido nomeado pela província, e depois um conflito entre os irmãos Vinagre e Félix Malcher. Ou seja, o próprio movimento alas dentro do próprio movimento da cabanagem começaram a se degladiar entre si, ok? Após a morte do governador que tinha sido nomeado. Esse movimento ele teve um caráter extremamente violento, porque combateu as tropas regenciais e depois lutaram entre si alas dentro do próprio movimento. Um líder popular, certo? Foi Eduardo Angelim, que chegou a ter um grande destaque, certo? E o apoio dos setores mais baixos, mais socialmente vulneráveis, a lei dos cabanos, ok? Então, tivemos aí a derrota
no período regencial, certo? O governador escolhido pela regência. Teve todo esse conflito e depois conflitos internos dentro do próprio movimento da cabanagem. Ou seja, o que a gente precisa lembrar da cabanagem? Precisa lembrar da violência. Ela foi um conflito violento. Falou em revolta do período regencial, violenta, falou em cabanagem, ok? Falou em revolta do período regencial violenta, falou em cabanagem. Cerca de 30 mil mortos nesse conflito. Isso para a época era muito, ok? A revolta dos malês é outra revolta muito importante, muito cobrada na historiografia, certo? Porque ela, além de tudo, ela mostra a pluralidade de negros que vieram trazidos da África para o Brasil, negros de diversas nações, inclusive negros islâmicos, ok? Como era o caso dos malês. Ela aconteceu aonde? Ela aconteceu na Bahia, certo? Ela foi uma curtíssima duração, só em 1835, tá? Ela foi promovida por negros islâmicos, ok? Eles queriam uma certa liberdade religiosa. Alguns historiadores colocam algumas cláusulas a mais, mas isso é debatido, que eles queriam fundar uma república islâmica ou a própria alforria, etc. Mas, de modo geral, todos concordam que eles queriam liberdade religiosa, ok? Inclusive, foi feita em uma época sagrada para os islâmicos, ok? Então, era uma revolta de caráter religioso. Outra característica dessa revolta foi que ela foi rapidamente combatida. Eles não conseguiram sucesso, elas foram combatidas rapidamente, ok? Foram derrotados rapidamente. E, além disso, a partir dessa revolta, foram promovidas leis de deportação, onde o escravo ele poderia ser deportado caso ele fosse identificado como um escravo revoltoso, um escravo que não fosse, como eu posso dizer, que fosse muito revoltoso, que não obedecesse, que fosse alguém que promovesse montins, ok? Então, características da revolta dos malês. Ela aconteceu na Bahia, certo? Ela tem um caráter religioso, esses negros eram islâmicos. Essa revolta, inclusive, aconteceu durante o Ramadã, que é um mês e um período sagrado para os islâmicos, certo? Ela foi violentamente e rapidamente combatida, ok? E iniciou-se algumas leis de deportação, ok? Bom, é isso que a gente precisa lembrar dos malês. Mais especificamente, que aconteceu na Bahia e que buscava liberdade religiosa para os escravos de fé islâmica. Okay? Bom, a última das revoltas que a gente vai revisar para essa prova é a revolta da Farroupilha. Certo? Ela foi a mais longa das revoltas, ó, ela durou 10 anos, certo? Porém, apesar da duração dela, a revolta da cabanagem foi muito mais violenta, ok? Morreu muito mais gente na cabanagem do que na Farroupilha. Onde foi que a Farroupilha aconteceu? Farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul, na província do Rio Grande do Sul, certo? Como falei, foi a revolta de maior duração. E qual foi a causa da Farroupilha? A causa da Farroupilha foi o imposto sobre o charque. Ao contrário do que pode se pensar, o charque era um produto não tanto valorizado, mas era a base da economia daquela região, porque o charque é um tipo de carne que demora muito para estragar, certo? E na época não tinha geladeira, tinha que ficar
A carne tinha que ser ou abatida, né? Ou tem que ser conservada no sal, ok? O charque era muito utilizado para a alimentação de escravos, que era a base de trabalho tanto da economia cafeeira, quanto da mineração, quanto da economia de cana-de-açúcar, ou seja, o Rio Grande do Sul exportava para diversas regiões do país. Okay? Além disso, tinha falta de autonomia das províncias e o apoio das regências, falta de apoio das regências no caso. Então o Rio Grande do Sul se tinha negligenciado e não tinha autonomia o suficiente. Okay? Por último, menos importante, mas não menos importante, aliás, é importante lembrar que a revolta da Farroupilha ela teve uma perda militar, certo? Eles perderam militarmente, porém tiveram vitórias políticas com o Tratado de Poncho Verde. O que o Tratado de Poncho Verde conseguiu para os revoltosos? Conseguiu o que eles estavam exigindo: diminuição dos impostos, mais autonomia para a província, uma atenção maior do poder regencial para a província, ok? Então, eles conseguiram o que queriam, mesmo tendo derrotas militares. Eles conseguiram, inclusive, a anistia dos membros do movimento, ok? Então é isso, pessoal. Concentração, veja essa revisão mais de uma vez. Próxima aula vai ser uma revisão específica sobre o segundo reinado, ok? Até a próxima aula.